Meus queridos irmãos, no próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor e diante do nosso contexto, eu peguei a leitura do sermão do pastor Adriano Gama, da igreja de Colombo, no Paraná, e esse é um texto que está relacionado também ao nosso dia em que poderemos cear. Então eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque é um tema muito relevante, importante, e nós temos aquela dificuldade de prestar atenção na exposição, porque é um pouco longa, mas eu gostaria de pedir que os irmãos se dedicassem a esse momento para a gente meditar sobre esse assunto. Então nós vamos, aqueles que trouxeram o Catecismo de Heidelberg, nós vamos ler o Dia do Senhor de número 30, onde nós temos as perguntas de 80 a 82, que vai nos dar um contexto a respeito da ceia do Senhor. Dia do Senhor 30, pergunta 80. Qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? A ceia do Senhor nos testifica, primeiramente, que temos o perdão completo de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que Ele mesmo, de uma vez por todas, realizou na cruz. Em segundo lugar, que pelo Espírito Santo somos enxertados em Cristo, o qual está agora no céu, em seu corpo verdadeiro, à mão direita do Pai, e é onde Ele quer ser adorado. No entanto, a missa ensina primeiro que nem os vivos, nem os mortos têm perdão de pecados por meio do sofrimento de Cristo, se Ele não for ainda sacrificado diariamente em favor deles pelos sacerdotes. E segundo, que Cristo está presente corporalmente na forma de pão e do vinho, e neles deve ser adorado. A missa, portanto, não é outra coisa senão a negação do único sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo, e é uma idolatria maldita. Pergunta 81. Quem deve vir à mesa do Senhor? Resposta: aqueles que verdadeiramente estão descontentes consigo mesmo por causa dos seus pecados e que, mesmo assim, confiam que eles lhes foram perdoados e que o mal que ainda resta neles está coberto pelo sofrimento e morte de Cristo e que também desejam cada vez mais fortalecer a sua fé e corrigir a sua vida. Mas os hipócritas e os que não se arrependem comem e bebem juízos para si mesmos. Pergunta 82. Aqueles que por sua confissão de vida mostram que são incrédulos e ímpios, devem ser admitidos à ceia do Senhor? Não, porque a aliança de Deus seria profanada e a sua ira se acenderia contra toda a congregação. Por isso, de acordo com o mandamento de Cristo e de seus apóstolos, a igreja cristã tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino dos céus, até que corrijam a sua vida. E agora nós vamos ler o texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5. Dos versos 1 a 13. Diz o apóstolo Paulo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar. Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento,
nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. E agora, no capítulo 11, o texto da nossa pregação, capítulo 11, de 17 a 34, de 1 Coríntios mesmo. 11, 17 a 34. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver entre vós, quando vos reunis na igreja, eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, amados meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos a pergunta 80, a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa. Porém, daremos atenção às perguntas 81 e 82, que acabamos de ler. Devemos pensar em dois assuntos que nos restam tratar nelas. Primeiro, quem deve tomar a ceia do Senhor? Segundo, a responsabilidade da igreja de proteger a ceia do Senhor. Então, eu vos trago a pregação sob o seguinte título: A ceia é do Senhor e nem todos podem dela participar. Vou repetir. A ceia é do Senhor e nem todos dela podem participar. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar é quem deve participar da ceia do Senhor. E o segundo ponto que nós vamos tratar é quem deve deixar participar da ceia do Senhor.
Quando estudamos a palavra de Deus, vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo cuidou para que a própria ceia fosse restrita e tivesse uma participação limitada aos discípulos. Conseguimos ver isso ao longo da primeira ceia realizada. As Escrituras definem quem deve participar da ceia do Senhor. O catecismo ajuda porque encontramos 3 marcas daqueles que devem participar da ceia do Senhor. A primeira marca daquele que deve participar da ceia do Senhor é o descontentamento consigo mesmo por causa do seu estado de queda e pecados diários. Lemos na resposta 81. Aqueles que se aborrecem, ou seja, estão descontentes de si mesmo por causa dos pecados. Esses crentes são aqueles que, descontentes e insatisfeitos com o brotar de suas idolatrias, iras, impurezas e diversos tipos de fofocas, não são contentes com a sua natureza decaída manifesta todos os dias. Que clamam diante de Deus, como fez o apóstolo Paulo em Romanos 7:24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Segundo ponto, que são aqueles que devem tomar a ceia do Senhor. Aqueles que confiam na obra salvadora de Cristo Jesus. Diz assim o catecismo: mas confiam que esses lhe foram perdoados por amor de Cristo e que também as demais fraquezas são cobertas por seu sofrimento e sua morte. Entenda que o crente deve participar da ceia não apenas... o crente que deve tomar da ceia não apenas se detesta pelo pecado que ainda reside nele, mas também confia de todo o coração que o perdão de Jesus Cristo conquistou para os seus eleitos também pertence a ele. Tal crente ora a Deus: sou miserável pecador, mas a obediência de Cristo, os sofrimentos, a morte, a ressurreição de Cristo me garante um perdão completo de todos os meus pecados. Assim como o apóstolo Paulo, chegam diante de Deus com a consciência da obra maravilhosa de Cristo, como diz Romanos 7:25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o pensamento daqueles que confiam no Senhor. Terceiro, o desejo de cada vez mais fortalecer a sua fé e corrigir sua vida. Como diz o catecismo, e que desejam cada vez mais fortalecer a fé e corrigir-se na vida. Aqui é o crente que cultiva o progressivo desejo de santificação. Tal desejo de santificação progressiva é mais do que chegar na cadeira da igreja no domingo, é mais do que participar de todas as atividades da igreja, é mais do que ter um cargo ou ofício dentro da igreja. Esse desejo por uma progressiva salvação é o desejo de cada vez mais ansiar por ter sua fé fortalecida em Cristo, fortalecida pela pregação do Evangelho, fortalecida pela participação da ceia do Senhor, fortalecida pela comunhão dos santos, fortalecida por servir em amor aos seus irmãos. É o desejo progressivo de conhecermos e obedecermos a lei do Senhor, lutar e abandonar nossas práticas pecaminosas que nos assediam diariamente, que assaltam nossas mentes praticadas por nossa fraqueza ou relaxamento espiritual. Quando pensamos nessa terceira marca, lembramos da instituição do apóstolo Paulo em Filipenses 3, de 12 a 16. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo com que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com aquilo que já havemos alcançado. Desejo pela progressão da santificação é a terceira marca. Em resumo, são essas 3 marcas daqueles que devem participar da ceia: descontentamento consigo mesmo por causa do seu estado de queda e pecado diário. Isso é, um coração descontente com o pecado. Segundo, confiança na obra salvadora de Cristo Jesus.
isto é, um coração crente no Evangelho. E terceiro, desejo cada vez maior de fortalecer a sua fé e corrigir sua vida, isto é, um coração piedoso. Você deve estar pensando em como chegamos nessas três marcas. Nós pensamos nessas três marcas quando pensamos no inverso daqueles que não devem praticar a ceia do Senhor. Quem são esses? Podemos citar três tipos de pessoas que não devem participar da ceia do Senhor. O primeiro é o hipócrita. O segundo é o incrédulo. E o terceiro são os ímpios. Esses três tipos são apresentados em diversos trechos das Escrituras, mas vamos citar apenas dois deles. Um deles é Mateus 23, 27, onde Jesus, falando à igreja, diz que o hipócrita é quem finge ser crente a fim de obter boa fama diante dos homens. A conduta do hipócrita é apenas uma máscara, uma fantasia, um disfarce, mas o coração de um hipócrita não se incomoda com seus pecados. Ele ama os seus pecados. Não quer saber da obra de Jesus Cristo e nem viver em santidade, e nem em piedade. É como Jesus mesmo falou, um cemitério bem bonito, feito de modo artesanal, mármore, bonito e até bem pintado. Quando você olha para aqueles túmulos que expõem coisas belas fora dele, escondem o que há dentro. Restos mortais, carniça e podridão. O hipócrita é como um ator de filme. Ele quer fama e louvor dos homens, ganhando destaque e poder por uma boa encenação. Esse é o primeiro tipo de membro da igreja que não deve participar da ceia. O segundo tipo são os incrédulos. Quem não confia no Evangelho de Cristo é descrente. Existem pessoas dentro da igreja que podem ter feito a profissão de fé, mas que não confia, ele é um descrente. Isso pode acontecer. Pode acontecer com os filhos da aliança, que o fato de serem batizados não implica dizer que são regenerados. Eles precisam crer no Evangelho. Eles são santos e separados, têm as promessas da aliança do Senhor, ou seja, Deus os adota em graça, o sangue de Cristo os purifica do o pecado deles, assim como o dos pais, promessa do Espírito Santo. Mas eles precisam crer no Evangelho para serem salvos. Na igreja também há descrentes que apenas professam a fé de boca. Jesus falou várias vezes aos fariseus que, além de hipócritas, eram incrédulos. O terceiro tipo de membro da igreja nominal é o ímpio. É quem não lamenta por seus pecados. A palavra é impiedade. Não há temor de Deus em seu coração. Ele ama transgredir a lei. Não se arrepende dos seus pecados, que são notórios até mesmo na comunidade da fé. Não se arrepende das suas fofocas. Não se arrepende das suas amarguras. Não se arrepende das suas impurezas. Não se arrepende do seu egoísmo. Não se arrepende de sempre dividir a igreja. Não se arrepende das suas raivas e iras. Ele sempre acha que está bem e o seu pecado está tudo certo. Ou seja, esse é o ímpio. Então, dentro da igreja, existem pessoas ímpias. E você deve estar dizendo agora, nesse momento, mas Rafael, na igreja existe isso? Você está numa igreja visível ou não? Está na igreja visível. Nessa terra. Sempre esses três tipos de pessoas existirão nelas. O hipócrita, o incrédulo e o ímpio. Os textos que nós lemos em 1 Coríntios nos convencem dessa verdade. O texto nos apresenta a instituição da ceia. Com a traição de Judas, nos apresenta a verdade. Judas participou da primeira ceia e ele era um hipócrita. Veja que na ceia, a igreja de Corinto havia pessoas ignorantes que não conseguiam discernir o evangelho nem a ceia do Senhor. Impiedade que nem no mundo estava acontecendo. Ou seja, um jovem que possuía sexualmente a sua madrasta. Uma abominação até para os pagãos. Haviam pessoas partidárias dividindo o povo de Deus com intrigas, descuido dos mais necessitados, egoísmo do tamanho de um trem. Essas pessoas fizeram profissão de fé, talvez até mesmo ao ofício. Os hipócritas, os incrédulos,
os ímpios, são uma realidade da igreja visível. Veja o finalzinho da resposta 81, que diz assim: mas os pecadores, impenitentes, os hipócritas, comem e bebem para a sua própria condenação. E na resposta 82, reconhecemos que dentro da igreja de Cristo pode haver pessoas com confissão e vida que se demonstram incrédulas e ímpias. Por causa disso, para proteger a aliança e o sacramento, tais pessoas não podem participar da ceia do Senhor. A palavra do Senhor está sendo falada para nós aqui, para todos os tipos de crentes que existem dentro da igreja visível. E desde o tempo da Reforma, tomando como base as passagens que lemos, as igrejas reformadas confeccionaram uma forma para a administração do sacramento da ceia do Senhor. E toda vez que a forma é lida para todos os membros, todas as vezes a forma é lida para os membros, essa forma tem sugerido aos membros que a igreja tem sugerido aos membros da igreja um exame sincero que consiste em 3 partes. Quais são essas 3 partes? Que consiste esse exame sincero? Em primeiro lugar, cada pessoa deve ter consciência dos seus pecados e da maldição de Deus para se detestar e se humilhar perante Deus. Porque a ira dele contra o pecado é muito grande. O pecado não poderia ficar impune, mas Deus o puniu no seu Filho amado Jesus Cristo, por meio da sua vergonhosa morte de cruz. O crente descontente com seus pecados, então, é o primeiro lugar. Segundo lugar, cada pessoa deve examinar o seu coração para determinar se realmente confia na promessa fiel de Deus. A promessa é essa: que todos os pecados dessa pessoa só são perdoados por causa do sofrimento e morte de Jesus Cristo. E que a perfeita retidão de Cristo é gratuitamente concedida a seu favor, como se a pessoa mesma tivesse cumprido toda a justiça. Ou seja, um coração crente no Evangelho. Em terceiro lugar, cada pessoa deve determinar se tem a intenção sincera de mostrar a Deus a sua gratidão por uma vida consagrada a Ele. Do mesmo modo, deve mostrar que está determinado a amar o próximo e a deixar toda hipocrisia, inveja, inimizade e raiva, com um coração piedoso, um progressivo desejo de santificação, de abominação ao pecado e abandono do mesmo. Esse autoexame todos temos que fazer, não só antes de receber os elementos, mas todos os dias da nossa vida, mas especialmente no dia em que o sacramento será ministrado a você. 2 aplicações, então, desse primeiro ponto que eu citei, que são aqueles que não devem tomar. Primeiro ponto, quero falar aos hipócritas, aos incrédulos, aos ímpios que podem estar ouvindo. Se em nosso meio há esses 3 tipos de pessoas, quero dizer, abstenham-se da ceia do Senhor e não tome dela. Especialmente aos hipócritas, porque se camuflam, apenas Deus os vê. Arrependam-se de tais pecados para que não tomem a ceia do Senhor, não para a sua condenação. O apóstolo do Senhor disse que quem tomar a ceia do Senhor indignamente será réu, ou seja, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quando ele diz o seguinte: por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E você deve estar se perguntando, o que é comer o pão e beber indignamente? O que é? O que seria isso? Comer e beber indignamente. Tem crentes que confundem e acham que isso é perfeição. Não é. Senão ninguém, nem um pastor poderia comer. Somos todos pecadores e miseráveis, igual a qualquer um. Então isso precisa ficar bem claro. Pega emprestado as palavras de um velho professor, João Calvino. O que seria então beber sem discernir o corpo? Seria desonrar o uso puro e legítimo para o nosso próprio uso, pelo nosso próprio uso. Ou seja, é desconsiderar o que é o Santo Sacramento, não haver reverência em nosso íntimo, o pão significativo que recebe o nome do próprio corpo partido do Senhor, desconsiderar a ceia como um sinal e selo santo da obra redentora de Cristo para a nossa salvação,
algo que foi dado para fortalecer a nossa fé, participar do próprio Cristo. Quero dizer, não tome a ceia do Senhor, enquanto se deleita no sabor da hipocrisia, incredulidade e demais impiedades. Não tome. Não tome morte e juízo ao provar da árvore da vida que é representada na ceia do Senhor. Não faça isso. Por isso, a exortação cheia de verdade e amor do apóstolo Paulo, onde ele diz no verso 30, para criar temor santo, ele diz: eis a razão, ou seja, o motivo porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, ou seja, os que morreram. Ele fala também que isso é a disciplina do Senhor no verso 32. Aqueles que deveriam fazer autoexame não faziam e participavam. A segunda aplicação é, pela graça de Deus, você tem as 3 marcas citadas. Se pela graça de Deus, você é um sincero discípulo de Cristo, manifestando as marcas que citamos, quero dizer que a ceia é para você. Muitas vezes tratamos a consciência de crentes que brigam com o marido e com a esposa antes de virem para a ceia. E chegam com a cabeça desse tamanho, o casal, dizendo: fui desobediente, fui rude, porque eu fiz isso, ou seja, um pecado, uma fraqueza pontual, e acho que isso é algo que o tornou indigno de participar. O tomar a ceia indignamente é uma conduta na vida, é um sentimento perene, não é algo pontual. Então, aqueles que são crentes pela graça de Deus, não apenas visíveis, mas que em sua vida e conduta mostram essas 3 marcas: descontente com o pecado, coração crente no Evangelho, coração piedoso diante de Deus, se aproxime da mesa e tome do sacramento com paz de espírito e consciência. Tome, é para você. Jesus alimentará sua alma faminta, sedenta, por meio desse sacramento que você tomará em fé. O Espírito Santo usará o sacramento não para sua condenação, mas para fortalecer a fé que ele te deu pela pregação do Evangelho. Usará para unir mais e mais com Cristo, para te unir mais e mais com Cristo. Usará para que esteja mais e mais unido também com os seus irmãos. Aqui encerra o primeiro ponto, que diz quem deve participar, então, da ceia do Senhor. O segundo ponto, um macro ponto, né, que tem bastante pontos, seria quem deve deixar participar da ceia. Então, quem deve deixar participar da ceia? A responsabilidade do autoexame é do crente em particular. Então, isso a gente já definiu. Examine-se, fala do dever particular do autoexame. Mas a responsabilidade de participar da ceia é da igreja, e é a igreja que recebeu de Cristo as chaves do reino de Deus. Não foram crentes individuais que receberam, mas a igreja recebeu as chaves do reino. E havia presbíteros da igreja que a igreja, como corpo de Cristo, exerce, ou seja, ela executa a responsabilidade do uso das chaves. É dentro desse uso, e dentro desse uso está a responsabilidade de quem deve ou não participar da ceia. Essa responsabilidade estava na exortação do apóstolo, quando ele diz que quando ele diz a própria igreja de Coríntio, ela foi exortada a não ter comunhão, não se associar e até expulsar do seu meio quem se diz irmão, mas vive em pecado contra Deus. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 5, versículo 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com esse tal, nem ainda comais. Você deve estar pensando, o que significa esse nem ainda comais? Quando é esse comer? Quando isso acontece? Pode se referir a uma das seguintes situações. Eu vou citar 3 para que podem se encaixar. Primeiro, receber na mesa da sua própria casa. Segundo, na festa ágape. Festa ágape é a festa do amor fraternal, né, que ocorria logo após o culto dominical. É aquele tipo de almoço comunitário que a gente faz normalmente aos domingos. A gente vê isso em Judas, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 2. Ou também no receber a própria ceia do Senhor. Então, receber em nossa casa,
receber no almoço comunitário da igreja ou na própria ceia do Senhor. Agora, o mais provável, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, é que ele está falando da festa ágape, ou seja, do comer naquela festa. Precisamos entender que no tempo em que o apóstolo escreveu isso, a ceia do Senhor acontecia dentro da festa ágape. Não é como nos dias de hoje que nós fazemos no culto. No tempo do apóstolo, a ceia ocorria dentro da festa ágape, sendo assim, a ceia do Senhor era um elemento na festa ágape. Logo, por consequência lógica, a exortação do apóstolo Paulo nos faz pensar no seguinte ponto. Primeiro, o participar da ceia do Senhor não depende de quem diz ser cristão ou deseja participar dessa ceia. Então não basta eu me dizer cristão ou desejar participar. Quando ele diz o seguinte, eu quero participar, eu sou um cristão. O dito irmão poderia desejar estar na festa, na ceia do Senhor, mas a exortação e o mandamento do apóstolo é, nem ainda comais com ele. Dessa forma, não depende da pessoa considerar cristã e nem do desejo dela participar da ceia da igreja. A igreja é quem diz quem deve ou não participar, pois a exortação é clara, nem sequer comais. Segundo ponto, por consequência do primeiro ponto, o autoexame do crente é individual, não é um único requisito para participar da ceia do Senhor. Então, não é somente dizer, examine, pois, o homem a si mesmo, então ele pode tomar. E deixa por conta do indivíduo pensar em participar ou não dessa ceia. Também cabe à igreja julgar. Ela tem a responsabilidade de usar as chaves do reino e ver quem tem condições de participar ou não da ceia do Senhor. Isso o apóstolo Paulo fala no verso 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós, ou seja, a igreja, os de dentro? Ou seja, vocês não julgam nem mesmo os próprios membros? Os de fora, porém, Deus os julgará. A igreja tem a responsabilidade de julgar quem deve ou não comer com ela. Meus irmãos, sem julgamento há um pecado. Como a igreja saberá se o participante tem a capacidade de fazer o autoexame necessário para a participação da ceia sem profanar a ceia do Senhor? Como? Não tem como. Vamos pensar num fato real. Aquele jovem incestuoso, ele possuía a madraça e estava tudo bem para ele. Ele tinha a madraça como mulher dele, a igreja fazia vista grossa, está no meio da sala, mas não vejo nada. Veja também a falta de entendimento dos crentes que participavam da ceia. Faltava amor fraternal, comunhão sincera neles, estavam abusando da ceia do Senhor por meio de divisões, invejas, inimizades, raiva, desprezo aos mais pobres. Essa era ou não a situação que o apóstolo Paulo fala no capítulo 11? Isso na vida pública. Imaginem nas casas deles. Porque quando os problemas explodem dentro da igreja, imagine a condição do lar desses crentes. É bronca. Para crentes, estava tudo bem. Iam para a festa ágape, participavam da ceia, ficariam bêbados, confusão e briga, e para eles estava tudo bem. Todas as passagens que lemos mostram que a igreja foi repreendida por não exercer a disciplina e por deixar a profanação do sacramento porque comia com pessoas que não deveriam comer ou comiam como não deveriam comer. Logo, a responsabilidade de julgamento pela igreja se reforça. E mais ainda em 1 Coríntios 11, de 31 e 32. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, ou seja, ativos no julgar, a igreja se julgando, não é mais a exortação do indivíduo, mas em nós nos julgando. Então ele conclui, o apóstolo, não seríamos julgados. Mas quando julgados, ou seja, quando nós somos passivos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O autoexame pode e deve ser individual. Não há contradição com o texto quando o apóstolo chama o autoexame e fala para a igreja se julgar para evitar que o zelo do Senhor seja despertado.
Não há contradição com o texto quando o apóstolo Paulo chama ao autoexame e quando fala para a igreja se julgar para evitar que o zelo do Senhor seja despertado e ele venha com juízo sobre a congregação, juízo sobre os ímpios, incrédulos e hipócritas, e sobre a igreja que já exerce a disciplina. Esse auto-julgamento coletivo da igreja está sendo ressaltado ao mesmo tempo em que o capítulo em que ressalta a responsabilidade individual dos crentes. Ou seja, né, o capítulo trata as mesmas questões, o autoexame e o julgamento da igreja. Não havendo o julgar da igreja pela disciplina, Deus mesmo julgará a igreja por amor. Quando Deus nos disciplina, ele faz com amor, como um pai. Por isso, Paulo diz que quando somos disciplinados por Deus, não é para sermos condenados, ou seja, para sermos perdidos, como o mundo. Deus está amando sua igreja. Por isso, sua misericórdia é imensa, pois quando a igreja falha, Deus age. Então veja, meus irmãos, que o ensino da ceia supervisionada é coerente ao ensino que temos em 1 Coríntios 5 e 11. Quero encerrar essa parte de quem deve deixar tomar a ceia do Senhor com 3 aplicações, então. São 3 aplicações para a gente encerrar essa questão de quem deve deixar tomar a ceia. Não tenha constrangimento em afirmar em nossa congregação que em nossa congregação nós praticamos a ceia supervisionada. Porque hoje o liberalismo e a libertinagem são muito grandes. Existem denominações que já perderam os princípios que vimos em 1 Coríntios 5 e 11. Se brincar, qualquer pessoa que chegue nela, que somente ter ouvido, olhe, cuidado, se examine. A pessoa ignorante, ímpia e sem conhecimento da palavra pode chegar e participar da ceia, porque é aberta. Isso é hoje. Por isso, digo aos reformados dessa igreja, não fique constrangido. Entenda a base da sua fé e prática. Nós entendemos que a prática de supervisionar a ceia está prevista quando o apóstolo diz, nem ainda comais. Cabe ao membro se julgar, mas também cabe à igreja julgar. Segundo ponto, não se sinta sozinho nessa prática da ceia supervisionada. Quando você fala a alguém que nós só aceitamos na ceia aqueles membros em plena comunhão com a própria igreja, ou que tenham carta de supervisão da igreja dela, as pessoas até acham que é uma seita. Mas será isso mesmo? Com certeza não. Estamos bem acompanhados. Se você estudar um pouquinho da história da igreja, você verá que a igreja primitiva era tão zelosa com a proteção da ceia do Senhor que praticou uma separação radical no momento da ação de graças, chegando ao ponto de nem permitir a presença dos catecúmenos, ou seja, os membros da classe de discipulado, na distribuição do pão e do vinho na ceia. Quando a igreja ia ministrar a ceia, o pastor pedia aos catecúmenos que saíssem. Isso diante da reverência que eles tinham ao sacramento. Isso era na igreja primitiva. Leia os pais da igreja e você verá relatos disso. A igreja cristã antes da reforma agora. E mesmo com toda a desfiguração da ceia do Senhor com a missa do Papa, a igreja permitia apenas a participação do pão e do vinho, membros que primeiro fossem ao confessionário. Isso eu digo antes da reforma. Você tinha que ir até o pastor da época chamado padre e você buscava dele orientação pastoral. Porque o confessionário não era somente para receber declaração de perdão, mas era o gabinete, ou seja, onde acontecia a visitação pastoral naquela época. E para que o crente participasse da ceia, antes da reforma, ele teria que fazer a confissão, onde o pastor olharia para ele e diria, você pode ou não participar da ceia. Também estamos bem acompanhados com a igreja quando acontece a reforma. Os regimentos das igrejas que vieram da reforma, se não todos, mas nas principais igrejas dessa época, eles definiram que todos os crentes deveriam ser visitados pelos presbíteros antes da ceia, para ver como estavam suas vidas familiares, conduta e fé. O membro não podia participar da ceia se não fosse visitado. Até pouco tempo atrás, a ceia era celebrada apenas
4 vezes no ano para dar tempo dos presbíteros visitarem a casa e dizer se o membro poderia ou não participar da ceia. Agora eu vou falar a respeito da posição mais posterior da reforma, que é a Assembleia de Westminster. Vou falar porque, mesmo sendo irmãos da mesma fé, por vezes nos chamam de seita, porque fechamos a ceia que é do Senhor. Por isso, daremos atenção àquilo que a Assembleia de Westminster, ou seja, os puritanos, presbiterianos e anglicanos, o que eles decidiram acerca da necessidade de uma ceia supervisionada. No diretório de culto do Catecismo Maior, é ensinado que nem todos aqueles que professam a fé cristã desejam participar da ceia, nem todos aqueles que querem e desejam participar da ceia poderão participar dela. O diretório de culto diz, entre aspas, os desconhecedores, ou seja, os ignorantes e os escandalosos, não estão aptos para receber o sacramento da ceia do Senhor. Isso era lido antes da ceia do Senhor. E o Catecismo Maior diz, alguém que professa a fé e deseja participar da ceia do Senhor pode ser excluído dela? A pergunta, né? Aquele que professa a fé e deseja participar dela pode ser excluído dela? Resposta, os que forem achados ignorantes ou os escandalosos, não obstante a sua profissão de fé e o desejo de participar da ceia do Senhor, podem e devem ser excluídos desse sacramento pelo poder que Cristo legou à sua igreja até que recebam instrução e manifestem a mudança. Então veja, tanto o diretório do culto, do Catecismo Maior, dizem que as pessoas que professam a fé, mas não vivem conforme com a palavra de Deus, devem ser afastadas. Isto é, a profissão de fé presbiteriana. Igreja Livre da Escócia, presbiterianos, americanos e brasileiros, reformados presbiterianos, e que nós somos irmãos de fé deles. Nós não somos seita por fecharmos a ceia do Senhor ou supervisionarmos a nossa ceia. Não aceite isso. Nossos símbolos de fé são uníssonos com os símbolos de fé presbiterianos. Prática, agora, nossos símbolos de fé são uníssonos, agora a prática é outra história. Quem não pratica uma ceia supervisionada não está praticando aquilo que diz na doutrina bíblica de Westminster. Vou te perguntar, para esclarecer o ponto. Sem supervisão, teria como saber se o participante da ceia é ignorante? Tem como alguém saber se alguém é ignorante sem a supervisão? Não tem como. Essa é a resposta lógica. Como você vai saber que alguém é ignorante da fé se você não supervisiona ela? Sem supervisão, tem como você instruir um ignorante? Tem como você explicar o evangelho a um ignorante? Sem supervisão, tem como saber se um participante da ceia do Senhor vive em escândalo ou pecado? Meus irmãos, porque na igreja é muito fácil fazermos de conta que somos crentes, mas é em casa que vemos se alguém é crente de verdade, se realmente vivo aquilo que professo, se sou um bom marido à minha esposa, se a minha esposa é submissa, se eu e minha esposa somos bons pais, se nossos filhos são fiéis, se me alimento da palavra e da oração, se eu vivo submerso em pecado, se o meu Deus é o dinheiro, isso só é reconhecido por meio da supervisão. Como a igreja pode saber se eu vivo em escândalo ou se eu não sem supervisão? Como, sem supervisão, eu corrijo os escandalosos para poder abrir a ceia do Senhor para eles? Não parece uma coisa sem nexo? Então, aqui na igreja, nós temos homens e mulheres fiéis. Podemos ver que são crentes com as marcas que podem participar da ceia. Mas pelo fato de não poderem fazer a confissão de fé, os presbíteros dizem, ainda não estão prontos. Nós temos filhos fiéis, nós conhecemos nossos filhos fiéis, mas pelo fato de não terem feito a profissão de fé, nós também dizemos para eles, não participem da ceia. Daí chega uma pessoa que nem conhecemos, sem carta de testemunho, nós nunca ouvimos, e chegamos como um pastor confessando a pergunta, né, que a gente já leu, e dizemos, você faz parte de uma igreja protestante evangélica? Vem e participe. Não somos nós reformados que temos que ficar explicando
não somos nós reformados que temos que ficar dando explicação aos defensores de ser aberta e sem supervisão. Eu quero dizer a você, você não está só. Você não é marginal da fé quando você está numa igreja onde a ceia é supervisionada. Você é coerente com a fé bíblica. E é lamentável que nem todos os reformados no Brasil entendam seus próprios símbolos de fé e contextos. Quero dizer a vocês, quando nós estamos praticando a ceia supervisionada, nós estamos bem acompanhados, porque a proteção e supervisão da ceia é uma prática milenar da Igreja de Cristo. Terceiro ponto, a ceia supervisionada faz você provar as chaves do reino de Deus. A igreja recebeu as chaves do reino que dão acesso à mesa do banquete do rei. Se por mandamento bíblico o guardar da ceia deve ser criterioso, é porque a Bíblia deixa claro sobre ser criterioso e quem eu devo deixar participar na mesa da minha casa. Então, a ceia do Senhor... a palavra de Deus supervisiona, nos ensina sobre essa questão, se quem eu devo supervisionar na igreja ou na minha própria casa, não seria a igreja mais criteriosa ainda quanto à ceia do Senhor? Deixando qualquer pessoa sem supervisão, ou tomar essa ceia do Senhor, seria coerente isso? Amados irmãos, quando os presbíteros da igreja avisam a forma dizendo que somente membros da congregação, ou membros vindo de uma igreja irmã, com atestado de doutrina e vida, todos vocês estão vendo o uso zeloso das chaves do reino de Deus. Quantos crentes são capazes de fazer autoexame? Só a supervisão vai dizer isso. Isso é parte das chaves do reino. Quantos se dizem crentes, mas são ignorantes do evangelho e da graça de Deus? Os presbíteros devem ver isso, exercício das chaves do reino. Quando se dizem crentes e vivem no pecado como algo normal e aceitável, individual, familiar ou na congregação, veja os escândalos das igrejas. Proteger é exercer as chaves do reino. Concluindo, nós somos instruídos pelo ensino da palavra que a ceia é do Senhor e que nem todos podem participar dela. Devemos ensinar isso com zelo e amor, estimulando o autoexame e orar para que os nossos oficiais, que ainda não temos, mas temos o pastor e o apoio ministerial por enquanto, orar para que os nossos oficiais se mantenham firmes no proteger da ceia do Senhor para o bem da congregação. Devemos falar o evangelho a todos para que os hipócritas se arrependam, os ignorantes recebam do evangelho e tomem consciência o sacramento, para aqueles que vivem em escândalos abandonem a sua impiedade e sejam novamente trazidos ao banquete do rei. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e Deus possa colocar essa palavra em nós para vivê-la em humildade. A ceia é do Senhor e nem todos podem dela participar. Amém? Amém.